Oi, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com um conteúdo novo, que são os biomas, tá? Então, a gente vai ter várias aulas aí sobre os biomas e hoje a gente vai começar então com as florestas tropicais, certo? As florestas tropicais, então, elas se encontram na região equatorial da América Central, no norte da América do Sul, nas partes leste e oeste da África Central, no sul da Ásia e nas ilhas do Pacífico e no norte da Austrália. Então, assim, se vocês perceberem aqui no mapa mundi, tá bem centralizado aqui, né? Bem na região aqui da linha do Equador, tá? E outra coisa bem interessante para a gente mostrar é que o Brasil tem duas regiões, né, de florestas tropicais bastante grandes aqui, que é a Amazônia e a Mata Atlântica, certo? E é por isso que o Brasil é um país mega diverso, né, que tem muita biodiversidade aqui, que as pessoas que vêm de fora, elas ficam encantadas com o nosso país, porque tem muito verde, tem muitos seres vivos, muitos animais, muitas plantas, certo? E essa mega diversidade do Brasil, ela está relacionada a esse bioma, tá? A esses dois biomas aí, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Bom, eu vou dar as características gerais das duas, tá? Porque as duas são florestas tropicais, tá? O que muda aqui no Brasil de uma para outra é algumas coisas de clima, de seres vivos também e de localização, tá? Mas as características gerais das duas é bem parecida, tá? Então, o clima numa floresta tropical é quente e úmido, então a temperatura média é 27 graus Celsius, tem bastante chuva, certo? Por conta de ter bastante árvore, então essas árvores elas acabam fazendo a evapotranspiração, que a gente já aprendeu, né? E vai formando as nuvens e vai vindo a chuva, tá? Elas contêm muitas espécies de plantas e de animais. Muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só ocorrem naquele local, não ocorre em nenhum outro local, certo? Calcula-se então que essas florestas abriguem metade das espécies de plantas e animais terrestres do mundo, certo? E 40% dessa floresta está no Brasil, né? Na Amazônia. Bom, como é que é a flora dessa região, né? Então, há uma estratificação vertical, ou seja, a gente vai ter plantas de vários tamanhos. Então, a gente vai ter planta gramínea, daí a gente vai ter arbusto, daí a gente vai ter árvore de pequeno porte, árvore de médio porte, árvore de grande porte, tá? Além de tudo isso, a gente ainda tem as plantas que são epífitas, né? Que nem a gente já viu isso aí, né? As bromélias que ficam por cima das outras árvores, tá? Então, tem bastante dessas plantas nessas regiões. Cada camada dessa estratificação vertical, ela apresenta microclima e fauna próprio, né? Então, cada etapa ali, cada estratificação vai ter um clima, uma temperatura e alguns seres vivos que estão adaptados àquele clima e àquela altura, certo? Em geral, as plantas são latifoliadas e perenes. Isso significa o quê? Que as folhas são grandes e que elas não caem no outono, tá? Que a planta ela se mantém com a folha durante todo o ano, tá? Tem baixo desenvolvimento de planta rasteira, então, vai ter gramínea? Vai. Só que essas plantas vão ter pouca quantidade, porque como as outras árvores são maiores e elas acabam fechando o dossel de árvores, não entra tanta luz solar. E não entrando tanta luz solar lá no solo, as plantas de menor tamanho não conseguem sobreviver, porque elas precisam do sol para fazer a fotossíntese e tudo mais, certo? E aquelas que estão lá no solo, né, que são pequenas, elas vão ter essa folha grande justamente para conseguir absorver o máximo possível de luz solar que chega lá no solo, tá? E aí tem grande número de cipós e de epífitas, né? Lembrando então que as epífitas são essas plantas que sobrevivem em cima de outras plantas, mas não causam mal para essas plantas, né? Elas servem só de abrigo mesmo. Bom, aqui tem uma imagem, ó, gente. Aqui tá mostrando a estratificação, ó. Então, aqui a gente tem o extrato do solo e aqui a gente vai crescendo, ó. Então, tem árvores nessa altura, árvores nessa altura, estão vendo, ó? Isso aqui são estratos vegetais,
certo? Tem várias alturas diferentes de árvores. E aqui uma imagem verdadeira, né, de como é a região. Bom, a fauna, ela é altamente diversificada, altamente exuberante, porque tem muita planta, tem muita árvore, então acaba tendo uma grande disponibilidade de alimento e também acaba tendo uma grande disponibilidade de hábitats. Então é por isso que essas regiões elas são mega diversas, tá? Tem lugar para todo mundo ali. Como que é o solo dessa região, né? Ele é formado por massa de areia, por argila e ele é pobre em nutrientes minerais. Bom, professora, mas se ele é pobre em nutrientes, como é que ele consegue ter tantas árvores grandes? Essas árvores precisam de nutriente. O solo é pobre em nutriente, não está fazendo muito sentido aqui. O que acontece, gente? Esse solo, ele tem muita bactéria e muito fungo, certo? Então, o processo de decomposição, ele acontece muito rápido. E como o processo de decomposição acontece muito rápido e a gente tem uma densidade muito grande de vegetação, esses minerais eles são absorvidos muito rapidamente, certo? Então, o processo ali de ciclagem de nutrientes dentro desse solo, desse bioma, é muito rápido. Então, caiu ali folha, fruto podre, tá cheio de bactéria e fungo, entrou em decomposição, gerou matéria inorgânica, a planta já absorve, caiu, decompõe, absorve. Então, o processo é muito rápido. Por isso que o solo acaba ficando pobre, não dá nem tempo de pegar um solo daquele e mandar analisar para ver que nutriente que tem, porque já foi absorvido tudo, certo? Beleza? É por isso que a gente diz que é um solo pobre. Bom, qual é a importância de toda essa vegetação, né? Por que é tão importante a gente manter esse bioma vivo, né? Íntegro, né? Primeiro, se a gente tem vegetação, a gente impede a erosão, certo? Então, quando a gente tem um morro, onde nesse morro eu tenho várias plantas, várias vegetações, a chance de chover e dar um desbarrancamento é muito pouco, porque a planta vai absorver toda aquela água do solo e vai prender as raízes no solo e não vai deixar esse solo escorregar. Agora, se eu tiver uma encosta que eu não tenho árvore, eu suprimi toda aquela vegetação, desmatei toda aquela vegetação, a primeira chuva que der, toda aquela areia, todo aquele solo vai escorregar para baixo, porque não tem nada segurando ele, não tem nada segurando a água, certo? Outra coisa que acontece é o assoreamento. Assoreamento é quando a gente tem uma mata ao redor de um rio, certo? O que acontece com essa mata ao redor de um rio? A mata, ela segura aquele solo ao redor do rio, certo? Agora, se eu desmatar essa mata ao redor do rio, aquele solo vai cair dentro do rio. Se esse solo cai dentro do rio, eu tenho um assoreamento. E esse assoreamento ele é prejudicial por quê? Bom, se eu estou colocando mais solo para dentro do rio, concordam comigo que o meu rio vai perder profundidade? Certo? E ele perdendo profundidade, o que vai acontecer também é que os peixes que estão adaptados naquele rio com certa profundidade podem acabar morrendo. Então, é uma reação em cadeia, né? Afeta tanto a parte da fauna quanto a parte da flora, tá? Outra coisa, eu pulei ali, né? O lixiviação, gente, é o seguinte: quando a gente não tem vegetais, né? Que nem eu falei da encosta ali, a chuva acaba carregando tudo e carrega com ela os nutrientes. Então, aquele solo vai sempre ficando pobre, né? Quando não tem vegetação, porque o nutriente ele vai ser carregado junto, tá? E outra coisa bem importante de influência da vegetação, que a gente já estudou, a gente já falou 1,5 milhão de vezes sobre isso, é em relação ao efeito estufa, né? A planta ela faz a fotossíntese e durante o processo de fotossíntese ela absorve o gás carbônico. Nessa absorção de gás carbônico ela diminui o efeito estufa, que nada mais é do que a emissão de gás carbônico, certo? E se ela diminui o efeito estufa, consequentemente ela diminui o aquecimento global. Beleza? Então esses 4, gente, são influências da vegetação, algumas, né, influências, né? Sem contar que a vegetação ela serve de alimento para os herbívoros, que se não tiver alimento para o herbívoro, ele morre, e consequentemente não vai ter alimento para o carnívoro. A planta, ela serve de alimento para a gente, certo? Existe uma infinidade de planta medicinal que nos promovem medicamentos, né? Então, assim,
a importância da vegetação ela é muito grande, né? Aqui a gente está só comentando algumas a nível de bioma. Bom, então a maior riqueza dessas florestas é de fato essa biodiversidade que a gente está falando, tá? O que acontece? À medida que essa floresta ela vai desaparecendo, ela vai sendo desmatada, vai acontecendo a extinção de várias espécies, né? E aqui a gente não está falando só de extinção de espécies vegetais, a gente está falando de extinção de várias espécies, né? Porque, por exemplo, se eu extinguir um pé lá que dá um frutinho, né? Não tem mais espécie daquele frutinho e eu tenho um animal que comia aquele frutinho, bom, a dieta alimentar daquele bicho já foi alterada. E se ele só come aquele frutinho, né? Esse ser vivo ele vai acabar morrendo também. Então, é sempre importante a gente relacionar que quando a gente está desmatando um local ou tacando fogo, né? Enfim, incendiando, a gente não está prejudicando aquele local só, né? A gente está prejudicando uma cadeia ambiental muito grande que envolve várias plantas, vários animais, envolve a gente também, né? Que a gente tem que pensar que nós somos parte da natureza, nós não estamos acima dela. Então, a gente tem que sempre levar várias coisas em consideração, certo? Bom, no Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem a Mata Atlântica aqui, certo? Nós estamos inseridos na Mata Atlântica aqui em Santa Catarina, tá? E a gente tem aqui a Amazônia, né? Então, olha só, grande parte do nosso país é de floresta tropical. Por isso que o Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país mega diverso, certo? O que a gente vê aqui? Gente, isso aqui, ó, é uma imagem de localidade. É da onde a floresta começa e termina, mas não necessariamente ela está desse jeito verdinha, tá? O que acontece muito na nossa região, quando eu digo nossa região, não estou dizendo só Santa Catarina, estou dizendo nas regiões que abrangem esses biomas, tá? Existe muita ação antrópica, então é muita gente tirando madeira, é muita gente fazendo caça, é muita gente tirando mineral, né? E acaba afetando esse bioma, destruindo esses biomas, tá? Aqui, ó, para vocês terem noção, é uma imagem da Mata Atlântica em 1500, certo? Em 1500, olha só quanto tempo isso faz. E todos os pontos verdes aqui, ó, representam regiões com mata, tá? Então, quanto mais escuro verde, mais denso é a região em relação à vegetação, tá? Olha como é que tava a Mata Atlântica em 2007, gente. Olha só, dá quase para contar nos dedos os pontos verdes da região com vegetação nativa, tá? Isso aqui, ó, é vegetação nativa. Isso aqui também mas aqui a gente tem bastante mata, beleza, mas às vezes nem é vegetação nativa, às vezes é vegetação exótica, tá? Não sei como que tá agora, né, em 2020, mas provavelmente deve estar menos que isso aqui. E aqui, gente, tem uma imagem, tem várias imagens, tá? De satélite da Amazônia, tá? Então, essa é a imagem de 2000. Eu vou passar várias imagens, vocês vão ver a diferença. Então, ó, vocês estão vendo que onde tá verde é vegetação, ok? Tudo vegetação. Aqui tá mostrando o rio, um riozinho, certo? E aqui, ó, onde tá mostrando esses marronzinhos aqui, ó, isso aqui já é, sabe o quê? Monocultura. Isso aqui já é plantação de alguma coisa. Alguns disso aqui é estrada, tá? Então, isso aqui é plantação ou estrada, beleza? Isso aqui provavelmente é plantação. Olha só como tá em carreirinha assim, ó. Tá vendo? Muito bem. Isso aqui é 2000, tá? Olha só. 2001. 2005. 2006. 2007. 2008. Olha só que loucura, né? A gente com um país mega diverso, com uma região maravilhosa dessa e tudo virando monocultura e desmatamento, né? 2009, 2010.
Agora eu vou botar na sequência a primeira e a última, tá? Eu vou colocar a de 2000 e a de 2010 para vocês verem, tá? Então, ó, essa é a foto de 2000. Agora eu vou colocar a foto de 2010 para vocês verem. Olha só, que loucura, né, gente? Bom, em relação a esses dois biomas, é isso, tá? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com outros biomas, tá? Do Brasil. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que o livro de vocês, ele puxa bastante para o bioma brasileiro e deixa um pouco de bioma mundial de lado. Então, a gente vai focar bastante em bioma brasileiro mesmo, e lá no final a gente foca um pouco em bioma mundial, beleza?